noite a todos. Boa noite. Algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas que tema de palestra é esse, né? O poder do sorriso, a gente vai ficar brincando aqui? Não necessariamente, né? Só que uma coisa muito interessante, as pessoas que me conhecem um pouco mais sabem que eu sou meio que um cara de riso frouxo, né? Eu sou fácil de ficar gargalhando e tudo, e isso é muito interessante. E até mesmo bacana a gente analisar como que está o nosso cenário, né? Muitas confusões, muitas coisas acontecendo, muito clima tenso. E aí, não à toa, até cheguei para a Christian há muito tempo atrás, antes mesmo de qualquer tipo de crise aí, qualquer tipo de greve, ela foi intuída de escolher esse tema ao invés de um outro que seria muito mais denso, né, Christian? Mas acredito que essa intuição não veio à toa e justo nesse momento vir com essa palestra o poder do sorriso. Então eu vou fazer brincando aqui, né, logo de cara, fazer uma coisa para vocês identificarem se de repente tem diferença ou não, tá ok? Então eu vou começar assim. Marques, boa noite. E agora vamos fazer uma coisa diferente. Oi, Jara, boa noite. Boa noite. Que diferença, gente? Eu falei a mesma coisa. O que vocês acham? Teve algum tipo de diferença? De repente o sentimento? Como a pessoa pode receber? O que vocês acham? Tranquilo? Então dá pra falar, como eu falei com o Marcos, com todo mundo que tá tudo ok? Não, né? Infelizmente algumas pessoas até fazem isso. Mas o grande ponto é o como a gente fala, a energia que a gente emana, isso já conta bastante. Então, o poder do sorriso fala muito, justamente por conta de como a gente vai se expressar. E quando eu falo de sorriso, não é simplesmente o sorriso nos lábios. Às vezes a gente sorri com os olhos, sorri com o corpo, sorri com a nossa energia. O sorriso ele vai muito além do que simplesmente nos lábios. Então eu vou começar aqui passando um pouquinho desses slides para que a gente possa entender, tá? Tem muito slide até mesmo para que a gente consiga, né, esse audiovisual ficar bem bacana. E nesse slide inicial aqui, logo, a gente consegue perceber, né? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver esse desenho. É um desenho que atinge a todas as idades. A pessoa que é um pouco mais adulta, mais madura, vai compreender a profundidade dos ensinamentos desse desenho. Um desenho, né, que teoricamente simples, mas fala justamente sobre isso. Pessoas que estão ao redor, cada um com um sentimento, mas aquele que está sorrindo parece que realmente irradia, brilha, contagia. E aí a gente vai iniciar falando o seguinte: como que eu estou? O que vocês acham? Mal, péssimo. Mal, péssimo. Hã? Furioso, bacana. Vocês acham que é legal estar perto de uma pessoa assim? Já pensou assim? A gente acorda, olha para o lado e... complicado, né? Mas infelizmente a gente sabe que tem algumas pessoas que ficam assim. E o grande ponto é, o que de repente nos leva a ficar dessa forma, com esse semblante, com essa energia, com esse sentimento? Porque quando a gente olha esse tipo de coisa, não é simplesmente a carcaça, né? Tem toda uma emoção por trás, todo um sentimento que não é nada agradável. E aí quando a gente vê aqui, vocês acham que eles estão se sentindo bem? Não, né? Quando você vê ali a menina até bonita e tudo, será que ela vai conseguir atrair bastante gente para de repente tentar namorá-la? Uma criança ali, ó, triste, né? Uma criança com tanta raiva. Você vê aqui também um bichinho que seria até bonitinho se não tivesse esse semblante, que se você chegar perto realmente parece que vai pegar fogo. E assim as coisas vão acontecendo. Como que a gente vai lidar com essa situação? Isso que faz toda a diferença também. Isso quando nós não estamos desse jeito. Infelizmente, né? Não somos perfeitos, isso daí é natural, só que o grande ponto é a gente conseguir perceber e começar a modificar o jeito que nós vamos atuar e pensar, obviamente, para que as coisas possam se modificar de pouco a pouco. Então, vamos pensar nesse daqui. Como eu estou? Como? Triste? Chorosa, né? Tá. Vocês já ficaram alguma vez assim? Nossa Senhora, né? E é um sentimento bacana, gente. É um sentimento que atrai as pessoas para perto de você. Nossa, vamos ficar perto dessa pessoa? Mas é bacana quando a gente tem pessoas que chegam na gente quando a gente está assim, não é? É um momento que a gente está necessitado, que a gente está mal,
que a gente está triste. E aí quando a gente começa a reparar, você acha que eles estão se sentindo bem? Também não. Pessoas podem chegar nesse estado por diversos motivos também. Pode ser por conta de um emprego, pode ser por conta de um cônjuge, pode ser por conta de qualquer coisa. Mas o grande ponto é, esse sentimento vai ser construtivo ou destruidor para a pessoa que está sentindo isso. E o pior é que ele vai acrescentando, parece até uma bola de neve. Quanto mais eu fico curtindo esse sentimento negativo, parece que ele vai crescendo. E eu vou ficando cada vez mais melancólico e chegando num grande mal que está cometendo hoje, que vem a ser a depressão. Então a gente começa a perceber que tudo começa do como nós estamos. E é interessante, quem está aqui na frente, né, quando aparecem essas imagens, o pessoal meio que vai fazendo o mesmo semblante. Com raiva o pessoal segurou, né? Mas quando apareceu aqui de tristeza, teve alguns que fizeram beicinho e tudo. É bem bacana. E tem um outro aqui, ó. Esse outro, como você acha que eu estou? Muito bem. Olha que beleza, né? Alguns sorrisos, acompanhando o sorriso da menina. E é justamente esse o ponto. O sorriso, ele contagia. O sorriso, ele expressa amor. O sorriso, ele envolve. Só que, infelizmente, não somente o sorriso. Só que nesse caso, a gente vai falar sobre o poder dele, né? E justamente nesse ponto, como vocês acham que eles estão se sentindo? Olha, eu não sei vocês, mas quando eu estou muito feliz eu fico fazendo uns negócios que é bom ninguém ver não. Como ali, ó, o pessoal dançando de um jeito bem esquisito, né? Mas é isso, quando a gente está feliz, está lá no chuveiro, está cantando, mesmo desafinado, e está tudo fluindo. De repente a gente vai e começa a ver ali que o outro está dando pirueta, plantando bananeira e assim por diante, pulando, sorrindo. É justo isso. Quando a gente está sorrindo, quando a gente está feliz, o negócio extravasa. O sentimento é tão poderoso que a gente não consegue se conter. Muito diferente dos outros. Só que quando a gente começa a sorrir, o negócio vai se transformando, vai começando a acontecer um monte de coisas internamente, que às vezes a gente não dá conta e às vezes a gente não percebe. Então, eu vou fazer uma brincadeira agora. Eu vou pedir para que vocês coloquem a mão debaixo da cadeira, que debaixo de algumas cadeiras, poucas, tem um papelzinho. Então eu vou pedir para que vocês passem a mão aqui assim, ó, logo no começo da cadeira, para ver se vocês acham algum papelzinho. Já vi que teve gente aí que achou. Se achar, não guarda não, gente. Não finge que não achou não. Bacana. Então vamos lá. Quem achou o papelzinho, por favor, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Legal. O que está escrito então? Qual é o seu nome, por favor? Consuelo. Consuelo. Então, Consuelo, o que está escrito aí? O que te faz feliz? O que te faz feliz, Consuelo? Para responder? Sim, por favor. Atualmente é o sorriso do meu neto. Olha que bacana, né? Bem condizente com o tema do palestra, o sorriso do neto. E realmente isso, nossa, é um negócio maravilhoso. Outra pessoa que recebeu aí o papelzinho, quem? Qual é o seu nome? Como? Maria Helena. Maria Helena. Então, Maria Helena, o que te faz feliz? Olha, que bacana, estar no Lar Francisco, junto com o Saulo, né? Bacana, legal, estar no Lar Francisco. Outra pessoa que recebeu o papelzinho, quem? Daniele. Legal, estar com a família reunida. Então temos aí 3 pontos de família, né? A família escolhida, a família espiritual e a família consanguínea. Estar com a família reunida. E lá atrás teve mais um que recebeu, né? Quem foi? Foi o Robson? Vai lá, Robinho. O que te faz feliz? Bacana. Então, Robinho disse que o que faz ele feliz é estar com os amigos, estar com geral. Então, beleza. Ele realmente fica feliz com os amigos. E a gente começa a perceber que foram 4 pessoas e 4 respostas diferentes. Mas cada um fica feliz com relação àquilo que mais valoriza.
Nem sempre a gente consegue ter aquele gatilho para nos deixar felizes constantemente. Até mesmo, por exemplo, aqui ficar na casa não é todo dia que dá. Mas quando você vem, você tem aquele ânimo, né? Aquela injeção de ânimo. De repente o netinho não é sempre que você consegue estar com ele, mas é uma alegria imensa quando você realmente consegue. Então isso é muito bacana. A felicidade, nesse estado que nós estamos, ela não é constante. E isso é muito importante que a gente consiga compreender. Mas não é impossível que nós estejamos felizes. Existe uma máxima que diz: a felicidade não é desse mundo. A felicidade plena, gente. Mas a felicidade parcial, relativa, a felicidade é possível sim. E nós temos que buscar essa felicidade através do que a gente se sente bem. Tem pessoas que se sentem felizes em fazer o bem. E isso é maravilhoso. Então, tudo que realmente me proporciona esse estado mais elevado, mais interessante, que me eleva a vibração, a gente tem que buscar. Que isso realmente vai fazer diferença, né, para nós. Então aqui, a gente tem, dentro do conceito do que realmente nos deixa felizes, existem alguns tópicos interessantes de se analisar. Por exemplo, família. É possível eu utilizar o poder do sorriso dentro da família? Mas a gente tem que analisar quando, né? De repente você chega em casa, depois de um dia de trabalho cansativo, você olha lá para a mulher tá com aquela cara e você chega cansado, com fome. Oh, cadê a janta? Eu acho que não vai ser muito legal, gente. Você tem que analisar, né? O poder do sorriso, ele tem que ser utilizado em benefício. Então, quando você chegar e tiver numa situação mais complicada, você pode sim desanuviar um monte de tensões pelo simples fato de você emanar o seu sorriso, emanar a sua energia. Então, exemplo, né? Às vezes eu estou numa situação complicada em casa, vou colocar com relação ao meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos que às vezes o negócio não está muito legal. Ele fez alguma coisa errada e tudo, e mesmo assim a gente tenta conversar. Se eu chegar de forma muito dura com ele, cada vez mais ele vai se fechando, como se fosse uma ostra. E aí eu não consigo acessar algumas coisas importantes para que realmente ele consiga melhorar. Mas se eu chego com um sorriso, não gargalhando, mas o sorriso, como eu disse antes, sorriso nos olhos, sorriso no meu semblante, sorriso na minha atitude, na minha voz, nos meus lábios, isso é fascinante como realmente faz diferença. Ele começa a se abrir. Ele vai e consegue perceber que a pessoa que está ali na frente dele, no caso eu, o pai dele, realmente está preocupada em fazer com que as coisas melhorem. Então o sorriso, ele tem muito poder. Poder do sorriso no trabalho. É possível, gente? O trabalho é complicado, né? Dá, né? Imagina aquele patrão lá que chega batendo na mesa, querendo te falar palavras não muito bonitas. Dá para sorrir para ele? Até dá. Difícil, claro. Principalmente quando a gente ainda não está vibrando tão positivamente, tanto, né, nesse sentido. Mas é possível, com certeza é. Então a gente começa a perceber que tudo depende muito de nós. Se eu começo a sorrir no meu trabalho, através das minhas atitudes, isso vai impregnando, isso vai fazendo com que as pessoas consigam até mesmo modificar. Poder do sorriso no trânsito. Trânsito é complicado, hein? Eu vou te dizer que é um dos meus calcanhares de Aquiles. Mas eu estou melhorando. Estou melhorando. Tem muita gente que hoje realmente chega às vias de fato de tirar a vida do outro por conta do trânsito. Mas eu não sei se vocês conhecem um palestrante chamado Rossandro. Conhecem? Nossa, eu assisti uma palestra dele que eu achei fascinante. E ele falou o seguinte: quando de repente você estiver no trânsito e alguém te dá uma fechada, de repente buzinar para você, colocar a mão para fora, falar aquelas palavras bem bonitas, você pensa assim, ele de repente está com dor de barriga. Desse jeito. E aí ele falou o seguinte: quando alguém fizer isso, você vai, abre sua janela e fala assim: você quer papel? Desse jeito. É possível. Só que o grande bacana é que quando a gente traz a parte mais cômica num processo complicado, a gente se impede de entrar nessa sintonia. Depende muito da gente. Infelizmente nós estamos sempre buscando no outro alguma coisa que vai fazer com que eu fique melhor, que eu fique mais sereno, que eu fique mais sorridente.
Depende da gente. Então, nesse processo que a gente vai fazendo, todo o avanço... Opa, agora veio com força. Ó. No trabalho, no trânsito, e agora a gente fala sobre os conflitos. Que tipo de conflitos? Eu vou colocar uma outra historinha aqui que é real. O rapaz estava lá, né? De repente na boate. O outro, tadinho, o menino era meio mirradinho, o outro grandão, né? Aí foi, deu uma ombrada no outro, no rapaz que era menor. Aí, você não tá me vendo não? Vou te quebrar todo. Aí o menino olhou pra ele. Imagina a cena, gente. Eu fico com medo só de imaginar. O cara grandão, mas aí ele virou e falou assim: me dá pancada é mole, quero ver me dar um abraço. Olha, eu não sei se eu tenho coragem de fazer um negócio desse não, mas eu vou te dizer que o grandão ele começou a rir. E você acredita? Eles se abraçaram. Isso é uma história real. As pessoas realmente estão necessitadas. Não sei se vocês já se deram conta disso, mas todos nós somos carentes. A gente precisa de amparo, a gente precisa de amor, a gente precisa de carinho. E quando você coloca um tom mais cômico, quando você sorri para a pessoa, isso contagia de uma forma fascinante. Depende da gente. Poder do sorriso em auxílio. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Tomara que não. Mas a pessoa está realmente necessitando. A pessoa está lá andando na sua frente. Toma-lhe um tombão. Se rala no joelho. Você vai... A pessoa de repente se sente até mal de ter sido ajudada. É muito louco isso, mas as pessoas realmente fazem isso de vez em quando. Às vezes, isso daí aconteceu já comigo, tá? Só que eu fiz uma forma inversa. Eu estava vindo no trânsito, tinha uma pessoa que queria atravessar, eu parei. Não, pode passar. Aí teve um rapaz do lado, parou também. E quando ele parou, ele também fez. Só que ele fez assim, ó. Você acha que ela ficou feliz por essa gentileza dele? Não, não ficou. Ela passou assim, ó. É desse jeito, gente. Se nós não formos corteses, se a gente não fizer realmente de uma forma positiva, a caridade que a gente está fazendo não é caridade. O sorriso faz toda a diferença num processo de auxílio também. Quando a gente realmente for auxiliar alguém, auxilie com amor. O amor transbordando, naturalmente você sorri, você emana uma vibração diferente, você está numa sintonia diferente. Eu vou chegar um pouquinho mais à frente falando sobre isso de sintonia e o que realmente isso proporciona. Mas é muito importante que a gente consiga perceber. Então, quando a gente fala do poder do sorriso, tem diversas situações que você pode utilizar esse poder do sorriso. Mas o principal é você utilizar esse poder do sorriso na sua vida como um todo. Você acordar e você agradecer com um sorriso no rosto. Que bom, estou mais um dia tendo a possibilidade de fazer diferente do que ontem eu não consegui. Não sei se vocês percebem isso, mas cada dia que se inicia é um começo novamente. O que passou é história. Será que a gente precisa sempre desencarnar e encarnar para realmente não lembrar das coisas passadas e assim conseguir ser mais feliz? Porque é isso que acontece quando a gente desencarna e encarna. A gente pode fazer uma reencarnação diária. Basta que a gente queira. Basta que a gente escolha. Existem algumas coisas que passam aí, né? Corrente e tudo. Eu não curto muito corrente não, mas tem algumas que, depois que vê um comentário, nossa, isso fez tanta diferença na minha vida. A gente volta lá e acaba lendo. E teve uma situação que falou justo isso. Se você acordar somente com o que você agradeceu, eita, filho. Pesado, né? Mas é muito verdade. A gente agradece pouco as dádivas que nós temos. Os pequenos milagres, o dom da visão, a audição, o ter um teto, uma casa para nos acolher e instruir, fazer com que a gente seja uma pessoa melhor. Os pequenos dons, as pequenas alegrias. Mas quem não tem, falam que elas são enormes. Então o sorriso tem muito a ver com isso. Você conseguir perceber as coisas belas, mesmo no meio de situações complicadas. Então a gente começa a falar um pouquinho aqui
sobre o poder do sorriso, né? Só que tem algumas pessoas que são meio céticas. Ah, fala sério, mas isso é muito sentimento e tudo. Então vamos lá, vamos falar de forma física, né? O poder do sorriso, de uma forma mais palpável. O que o poder do sorriso proporciona? Primeiro ponto aqui, 6 motivos para sorrir, tem muito mais, mas eu coloquei só 6, tá? Primeiro ponto, fortalece o sistema imunológico. Isso melhora para que você não fique tanto doente. Isso daqui é efeito físico, no seu corpo, o que realmente acontece pelo fato de você sorrir. O segundo ponto, toda vez eu olho ali tem um rapaz. O segundo ponto aqui, ó, combate as rugas. Opa, mulherada aí, hein? Vamos sorrir, gente. Os homens também estão mais preocupados hoje em dia e tudo mais. As mulheres passam bastante produtos no rosto justamente para conter essas rugas, conter esses avanços. Quando a gente fala do sorriso, o sorriso ele mexe com muito mais musculaturas do que quando a gente está triste. Então, até mesmo de uma forma consciente, o que é melhor para o meu corpo é melhor sorrir do que ficar infeliz. O outro ponto, ele diminui o estresse. Eu nunca vi o cara sorrindo pra caramba e reclamando da vida. Eu nunca vi, não sei vocês. E é justo isso. Ele diminui o estresse. É fatal. É uma consequência de um estado de espírito. Quando eu estou sorrindo, quando eu estou alegre, quando eu estou bem, isso tudo molda o que está ao meu redor. A gente vê aqui também, melhora a digestão. Caramba, melhora a digestão. Tudo isso facilita até um processo físico de digerir os seus alimentos. E quando não come carne, melhor ainda. É que eu sou vegetariano, gente. Então assim, quando você começa a sorrir mais, isso tudo modifica a sua estrutura física, psicológica, espiritual. Um outro ponto é que ele aumenta a longevidade. Quer dizer que você vai ter mais vida. Olha que bacana. A não ser que você queira desencarnar rápido. Então fica triste mesmo. Se você quiser viver mais e viver bem, vamos sorrir. Vamos estar mais alegres. Vamos estar vendo os lados positivos da vida. Que as coisas vão realmente melhorar. Vão ser muito mais interessantes, né? O outro ponto é que reduz o risco de doenças cardiovasculares. Olha que legal, cara. Aqui para os céticos que falam que sua mente está no psicológico, que isso tudo é baboseira. Não é não, gente. Isso daqui é uma parte de efeito da ciência mostrando o que acontece com o nosso corpo. E tem outros pontos também. Só que eu coloquei vocês para pegar leve. Vocês acham que isso é o suficiente já para de repente a gente começar a sorrir mais na nossa vida? E eu acho que não, hein? Vai todo mundo desencarnar cedo. Gente, vale muito. Vale muito a gente ver o lado bom da vida. Vale muito a gente elevar o nosso padrão de pensamento. Vale muito a gente ver a vida como realmente ela deve ser vista. Então aqui eu coloco que só você pode tirar a sua própria tranquilidade, a sua própria serenidade. A gente fala muito que não, mas impossível, ela me tira do sério, ela tira a minha paz. Ninguém perde o que nunca teve. Porque quando você alcança um estado de paz, isso não sai de você. Você tem breves lampejos do que é a serenidade. Mas de verdade, eu gosto muito de dar um exemplo. Você chega de repente na rua, vê uma criancinha de 3 anos, olha para você e fala: você é um chato. Vocês ficam extremamente revoltados com essa criança? Acredito que não, né? Uma criança de 3 anos. Agora você chega em casa, sua mulher bem brava, olha pra você, o seu esposo bem bravo. Você é um chato. É tranquilo? Eu duvido. Não é tranquilo. Só que se a gente analisar, caramba, cara, a ofensa foi a mesma da criança. A diferença é que nós colocamos mais carga de emoção, mais valor, quando as pessoas estão mais próximas de nós. Então é realmente ela que está tirando a sua serenidade? Não é. Você tira a sua própria serenidade, porque você permite isso.
Você permite que isso venha te influenciar de uma forma tão intensa que você não está mais se sentindo bem. Por isso que a gente diz, o meu ânimo depende somente de mim. Pode estar o mundo inteiro querendo me prejudicar, querendo fazer com que as coisas não sejam positivas. Eu não sei se vocês recordam, tem uma história que Chico Xavier, naquele momento, naquela época, os pais, ainda hoje tem, não, vamos lá, meu filho homem vai virar homem hoje. Levou Chico lá num bordel, não sei se vocês sabem dessa história. Levou Chico Xavier para um bordel, imagina, né? E aí ele foi, o pai foi fazer as coisas dele, e ele deixou o Chico lá no salão. Daqui a pouco volta o pai e vê que Chico está palestrando e as prostitutas todas ajoelhadas ouvindo a palestra de Chico, chorando, condoridas. Olha só que interessante, gente. Realmente é o meio que molda a gente só quando a gente permite. Quando a gente consegue entender que a luz interna é a luz que vai fazer toda a diferença na nossa jornada e que, obviamente, alguns conhecimentos que eu vou adquirindo nessa jornada vão aumentando e melhorando essa qualidade dessa luz, nada que é externo vai me afetar. Dificuldades todos nós temos. Nem vamos ter não, todos nós temos. Eu quero ver aqui, fala aí. Levanta a mão, que não tem dificuldade nenhuma nessa vida. Não tem. E é natural. E eu vou te dizer, se não fossem as dificuldades, de repente a gente não avançava. Só que, bem-aventurados os aflitos, não é para aquele que fica reclamando direto não, hein, gente? É aquele que mesmo com as dificuldades consegue perceber. O outro ponto que a gente fala é com relação à vigilância. Eu vou dizer que há pouco tempo eu entendi o que é vigilância. De verdade. Sou católico de berço, era católico de berço, vim numa vida católica tal, e assim, praticante, devido a alguns questionamentos, que eu sempre fui muito questionador. Imagina que eu sempre pagava muita penitência, porque eu perguntava bastante. E aí aconteceram situações na minha vida e eu vim na doutrina espírita, onde realmente é um alento para mim. Faz muito sentido, não é simplesmente porque é. Tem algumas coisas que a gente não vai saber, mas a maioria delas, quase que todas elas, você consegue uma resposta. Só que com relação à vigilância, é um negócio que é muito sutil. Muitas pessoas entendem vigilância de uma forma errada. Eu tenho que estar vigilante 100%, e aí nenhum mal vai chegar em mim. Não é assim que funciona. A vigilância é que mesmo o mal chegando em você, mesmo a influência negativa chegando para você, os pensamentos sugeridos, você vigilante consegue perceber. Opa, isso é meu? Isso é a vigilância. Não é o fato de você agora criou uma blindagem, nada chega em mim. Triste desse que acha que chegou nesse patamar, porque esse vai ser muito influenciado. E a sutileza que alguns espíritos utilizam para fazer com que você caia, a gente às vezes não consegue perceber. Entra em ressonância conosco. É dentro do que eu já penso. Eu vou te dizer, aconteceu um episódio muito chato lá em casa. Eu já comprei 5 torneiras porque a minha cachorra come. Fazer o quê? É complicado. De ferro? Menina, olha, aquela ali tem dente de sinistro. É complicado. Para sair agora eu coloquei mais ou menos umas 3 cadeiras, o pano enrolado para ver se funciona. Não sei não, de repente ela ainda vai roer a torneira lá. Mas ainda assim, eu vou confessar aqui. Eu acordei. Olha só como é que são as coisas, né? A gente às vezes não se dá conta de como a influência funciona. Estava dormindo, de repente eu acordei. Acordei e fui direto lá fora. E quando eu vi lá fora, a torneira arrebentada e jorrando água. Aí eu fiquei bem feliz, né? Não. Infelizmente não. Sou imperfeito. E nesse momento de imperfeição eu fiquei muito chateado com a minha cachorra. Com muita raiva. E peguei um pouquinho pesado com ela. Só que aí,
chega um momento que a gente começa a ter um pouco de influência positiva. Através dos cônjuges que começam a ajudar, através de alguma emanação da espiritualidade que nos auxilia. Só que como eu estava com raiva do que ela tinha feito, eu não percebi a influência negativa para intensificar a minha raiva. Olha só como é que são estratégicos. Muita gente acha que os espíritos obsessores ainda são do tempo das cavernas, ou então da era medieval, que eles fazem os negócios, né, sempre grotescos. Não, gente. Não tem pessoas que fazem coisas negativas aqui no plano terreno, no plano carnal, e são muito inteligentes? Quando eles desencarnam, então, eles são puros espíritos agora? Ou então agora eles ficaram bons? Não, eles continuam com pensamentos nocivos, negativos e com inteligência. Então eles utilizam sim de estratégias para fazer com que a gente saia do nosso âmbito normal, pelo menos o que a gente quer que seja. E aí quando começa a entrar em ressonância com a gente, que complica tudo. E complica que a gente começa a intensificar esse sentimento que não é positivo. Mas aí melhorou, graças a Deus, pedi perdão, quase que fui agarradinho de conchinha com ela. Mas me arrependi no momento, e aí novamente, agora vigilante, percebi, opa, o sentimento de culpa se tornando muito agressivo comigo mesmo, ao ponto que eu já estava querendo me machucar psicologicamente por conta do que eu tinha feito. Não, realmente errei, que eu não venha errar novamente. Toda vez que a gente cai, a gente levanta, e levanta com muito mais atenção. No nosso estágio evolutivo, a gente ainda vai cair bastante, gente. Só que quando a gente começa a perceber que tudo uma escolha, ou eu dar muita atenção para a coisa negativa, ou começar a verificar as coisas positivas, que é o aprendizado, o sorriso começa a se mostrar também ao nosso redor. Porque a espiritualidade amorosa, de luz, acredito que eles não estejam carrancudos querendo nos ajudar, eles estão sorrindo. E o sorriso deles é maravilhoso para nos irradiar e fazer com que a gente melhore também. Então aqui a gente começa a falar sobre análise de risco em tudo que fizermos. Como assim análise de risco? Se eu sei que eu vou ficar com raiva dentro de um conceito e me colocar sem vigilância, sem estar preparado, é muito fácil de eu cair. É muito fácil de eu ficar realmente com raiva naquela situação. Eu estou vendo que o cara está vindo me fechando para pegar a vaga que eu já mirei lá de trás, coloquei a seta, tô indo já, e o cara vai e coloca. Rapaz, eu já vi de longe que ele está querendo isso. E quando acontece eu fico revoltadíssimo. Análise de risco, gente. Eu vou acelerar para de repente ter colisão? Vale mais a pena a gente deixar o cara fazer o que é o errado e buscar uma outra vaga, do que de repente a gente se meter numa confusão que a gente já sabia que aconteceria. Porque se o cara vai fazer isso com você, certamente ele está querendo confusão. Existe um ditado popular que diz, né? Quando um não quer, dois não brigam. Depende da gente. Então, o outro ponto aqui, eu coloquei uma frasezinha de Madre Teresa. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir mais feliz. Olha só que responsabilidade, né? Alguém vem na nossa presença e de repente você vê que a pessoa sai chorando. Você propiciou um ambiente pior para ela. Agora, quando a pessoa sai sorrindo, parece que a gente fica saltitando por dentro, né? E é justo isso. Porque fazer o bem faz bem. Gentileza gera gentileza. E tudo isso é um complemento de coisas, de ações que vão culminando na nossa própria felicidade. O sorriso que eu tenho vai contagiar e vai realmente emanar para todas as pessoas. Agora me diz, gente, o que vocês acham dessas crianças aqui? Olha que bacana. É realmente favorável estar aqui na frente vendo esses rostinhos rindo só por conta da criança sorrindo. E é linda mesmo, né? Os bebês sorridentes têm um poder que a gente não tem noção.
Os bebês normalmente são bebês assim fofinhos, é por uma causa muito interessante, né? Porque é complicado. Às vezes você está lá brincando e vem aquela bufada, ou então você acabou de trocar a criança, ela vai se suja de novo, e as coisas ficam, meu Deus! E aí você começa a ficar meio assim, e daqui a pouco dá aquela gargalhada, que você não sabe nem de quê, e daqui a pouco você está rindo, todo sujo. Rindo. E é assim que funciona. Quem já teve filho aqui, quem tem netos, sabe muito bem disso. A criança fez um monte de arte, mas quando dá aquele sorriso gostoso, contagiante, a gente se sente contagiado também. E o bacana é a gente analisar que as crianças têm o poder do sorriso de aliviar os nossos estresses e as nossas tensões. Eu não sei se alguém já teve essa oportunidade de repente chegar depois de um trabalho, cansado, estressado, chegar em casa, olhar para a criança dá um sorrisão para você e parece que tudo foi embora. Quem já teve essa oportunidade, levanta a mão aí. É mágico, né? É um negócio que não dá nem para entender direito como que pode. Pode, porque como eu falei um pouco antes, o problema se intensifica porque a gente fica valorizando ele. Só que quando vem uma coisa muito poderosa, a gente acaba esquecendo. O problema foi resolvido? Não. Continua. Mas a gente valoriza mais o que é mais contagiante, mais impactante. E a criança, ela tem esse poder. O poder de fazer transmutar a energia do local. Não precisa nem ser tanto criança. Quando o cachorro vem, mesmo fazendo arte, balançando o rabo, que abanar o rabo do cachorro é o sorriso dele. É triste, mas às vezes você está com aquela roupa branca e ele vem com a pata suja de lama e te suja. Mas quando você está bem, você abraça, você deixa lamber o seu rosto e assim está andando, porque o sorriso do cachorro também te contagia. Depende muito de como nós estamos. O cachorro só quer dar amor. Se você não está bem, você não percebe. Se você está numa sintonia, você consegue perceber que aquilo tudo é maravilhoso. Esperou o dia inteiro você voltar. Para quando você volta, ele vem cheio de carinho e de amor. E aí você vai, sai daqui! Que nada, gente, aproveita. Assim acontece com as crianças. Quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai tendo sentimentos. A gente vai começando a mudar, mas a criança é muito assim, é muito instintiva. Ela ama você e ela ama e ponto, não tem mais. Por isso, o poder do sorriso desses bebês é fantástico. São transformadores em qualquer coisa, por isso que a mudança de humor é inevitável. Sai de um estado de treva, mas a luz daquela criança irradia tanto que te envolve, que te permite ficar no estado de êxtase. Esse é o poder do sorriso. Mas tem outras formas da gente ver esse poder do sorriso. E a gente vê também que nas ações sociais é possível a gente conseguir perceber esse poder do sorriso. Alguém aqui já teve a oportunidade de fazer ações sociais? Levanta aí, irmão, por favor. Pouca gente, hein? Mas não fiquem chateados. A casa oferece isso através do Mundos do Bem. Tem vários programas, como a Cristian estava falando aqui, o Pão de Francisco, e N outras situações que você pode vir a fazer. Fazer o bem é maravilhoso, gente. Só quem faz consegue perceber o poder que é isso. Mas quando a gente fala sobre o poder do sorriso nas ações sociais, é porque você tem a possibilidade de contato com outras pessoas, pessoas que você não conhece. Já se perguntaram por que a gente vive em sociedade? Quem já viajou de avião aí, levanta a mão. Já repararam olhando lá para baixo, que está todo mundo aglomerado? O espaço enorme de terra, está todo mundo junto. Negócio meio doido isso, né? E você reclama, ai, não consigo nem andar direito. As pessoas ficam aqui, ó, perto de mim. Mas as pessoas escolhem estar próximas umas às outras. E isso é muito necessário, porque se a gente ficar isolado, a gente não avança. São através das dificuldades que eu combato o que tem de errado em mim. Se eu não consigo suportar aquele que é grosseiro, é porque tem alguma coisa em mim que ainda entra nessa sintonia para me incomodar tanto.
Porque se o cara é grosseiro ou não, não é com ele o problema. Tem uma historinha muito interessante que fala o seguinte, não sei se vocês já ouviram. O rapaz entrou num táxi. Foi, né? O taxista dirigindo e tudo. E o taxista muito sorridente, muito agradável, conversando com ele. E de repente, teve justo isso. O cara foi, deu uma freada, deu uma fechada nele e ainda botou o dedo para fora e falou: "Você é muito meu amigo." Com certeza não. Falou muitas palavras ruins e negativas. E aí o passageiro ficou revoltado. "Rapaz, você vai deixar ele?" "Com certeza." "Mas ele quase bateu no seu carro." "Que bom que quase, né?" "Não, mas como que você vai deixar isso passar?" "Vou fazer o seguinte, vou te contar uma coisa. Essas pessoas são que nem lixeiros. Sabe, Gari, o caminhão de lixo? Tá passando o caminhão de lixo, pega o lixo daqui, coloca no caminhão, pega o outro lixo, coloca no caminhão e vai seguindo a estrada. Quando de repente cai um lixo na pista, você com seu carro, você para, abre a porta e pega esse lixo para você?" "Não, tá doido? Claro que não." Pois é. É exatamente assim que acontece com esse rapaz. Ele está jogando o lixo dele para quem quer que seja. Eu tenho que parar e pegar o lixo dele para mim? Com certeza não. Prefiro sorrir. Eu até esqueci, mas alguém podia ter falado: "Quer papel?" Só que esqueci. E é assim que as coisas funcionam, gente. Depende da gente. Eu posso realmente ficar com muita raiva, mas o problema está lá no outro. E mesmo assim, eu estou me deixando levar por conta do problema do outro. Eu estou deixando que a minha paz, a minha serenidade vá embora, como se fosse escorrendo, pura e simplesmente porque eu quero. Você não tem que ficar pegando lixo de ninguém. Mas se você quiser ajudar a limpar a rua, você pode, mas não reclame. É opcional. Você consegue fazer isso. Depende muito de nós. Fazer o bem faz bem. Como eu estava falando, quando você faz uma ação de caridade, um projeto social, é como se você se renovasse. Às vezes eu converso com amigos mais próximos. Tem gente que acha que eu sou meio doido. Aí fala: "O que você mais gosta na sua vida?" Eu falo: "Ajudar as pessoas." Se eu pudesse ganhar dinheiro por isso, eu ia estar feliz da vida. Mas infelizmente ainda não é tão possível dentro do que é o meu estágio, né? Dentro das minhas competências, mas ajudar, para mim, é o grande combustível para eu estar bem. Eu sou meio que viciado nisso. É um vício que eu acredito que seja positivo. Porque quando a gente ajuda verdadeiramente, a gente se sente muito renovado. E quando você consegue isso, você consegue perceber algumas outras situações. Porque você vislumbra um sorriso verdadeiro. As pessoas que participam do Pão de Francisco aqui certamente já viram um sorriso verdadeiro. Aquele que, né, vou sorrir para ele para conseguir algo a mais, algo depois. Não, um sorriso genuíno. É mágico, gente. É um negócio fantástico, que é realmente contagiante. Esse sorriso verdadeiro, isso que transpassa qualquer tipo de classe social, econômica, racial, de religião, qualquer coisa, transpassa tudo. Quando você faz o bem, você não pergunta: "Calma aí, qual a sua religião? Mas você é de qual partido político?" Eu nunca vi ninguém querendo ajudar verdadeiramente fazendo um questionário antes de conseguir fazer auxílio. Então a gente ajuda por amor, a gente ajuda porque quer. Eu tenho na minha mente Jesus sorrindo a todo momento. Mas infelizmente a gente não vê essas imagens, né, de ser Jesus sorrindo. Mas para mim, não faz sentido todas as coisas que ele fez, que a gente estuda, sem ele ter um sorriso, gente. Imagine lá, Madalena, Maria de Magdala, depois daquele momento, ele fala assim bem para ela, né? "Olha aí, tem alguém que ainda está aqui te rodeando, que te culpou?" Tipo, ela ia se sentir muito abraçada, né? Não, ele falou com um sorriso: "Olha, levante a cabeça. Veja se tem mais alguém aqui que te culpava, mulher. Se eles não te culpavam,
eu também não o faço. É incoerente, não combina, né? A pessoa fazer esse tipo de atitude com raiva ou com rancor, carrancudo. Não combina. Então, para mim, Jesus sorria sempre a toda hora. Era alegre sem demora e costumava animar as pessoas. Então é desse jeito que realmente eu acho que as coisas funcionam e fazem toda a diferença. E o grande bacana é que a gratidão por você fazer tudo isso, vislumbrar esse sorriso, receber essa energia de volta, a gratidão é a sua maior recompensa. Porque aquele que busca de repente recompensas diferentes dessa, já recebeu o seu prêmio, já recebeu o retorno de alguma coisa. O ideal é que a gente faça sem nenhum tipo de retribuição, porque fazer o bem por amor é a melhor alegria que tem. A gente consegue perceber que aquilo ali vai nos colocar num patamar de evolução, de vibração totalmente diferenciada. A gente consegue perceber que é mágico, que é divino. O amor é o que mais nos aproxima do sentimento divino. E quando você ama verdadeiramente, faz alguma ação de caridade, você sorri para alguma pessoa, isso transpassa qualquer tipo de conceito ou preconceito. Aqui tem uma situação que eu coloquei de projetos de mensagens do bem. Algumas pessoas tiveram contato, que eu fazia antigamente. Eu pegava leituras, antes de sair para o trabalho e tudo, eu pegava leituras, aqueles livrinhos de página, acredito que todos conheçam. Eu fazia uma leitura e saía melhor de casa. Aquilo ali me fazia bem, eu saía renovado. Só que eu comecei a perceber o seguinte: poxa, isso está me fazendo tão bem, cara, isso está sendo tão legal, eu acho que eu vou começar a compartilhar para outras pessoas. Se isso é bom para mim, eu acho que pode ser bom para os outros também. E comecei a mandar para um, mandar para outro, e assim o negócio começou a tomar uma proporção. Eu fazia a leitura de uma página e fazia mais ou menos um comentário, uma compreensão daquilo. E olha que interessante, as pessoas sentiam o sorriso na minha voz, o amor pela atitude, e começavam a compartilhar situações também. Começou-se uma troca, uma cadeia, um movimento positivo de amor. E não foi por aí só. Começou a contagiar outras pessoas. E a pessoa que estava ao meu lado, minha esposa, começou a se sentir contagiada e começou a fazer também parte desse projeto. E gravava histórias. Histórias, contos, Contadora de histórias. Muita gente ainda hoje fala: poxa, você não manda mais. E assim ela começou a fazer, chegando a muitas pessoas. E teve um outro amigo que morava em Rio das Ostras, hoje saiu até do Brasil, está lá no Canadá. Ele começou a fazer também, com poemas, com algumas mensagens, e o negócio começou a tomar proporção. E as pessoas começavam a ser beneficiadas pelo bem que fazia primeiro para nós. Porque, a exemplo de quem está aqui na frente, como eu estou hoje, eu não sou melhor do que ninguém porque eu estou aqui. Eu só tive o acesso primeiro ao tema que eu estou compartilhando com vocês e a bênção de receber todo o suporte da espiritualidade para fazer esse trabalho. Então eu sou um grande abençoado. A primeira pessoa a receber as bênçãos é aquele que faz. E assim as coisas foram fluindo. Só que aí meu celular deu problema, eu não consegui continuar, meio que desanimei, e aí deixou fluir. Deveria ter persistido. Oi? Deveria ter persistido. Deveria, A gente nunca desiste de um projeto bom. É verdade. E realmente isso voltou à tona. É bacana que lá atrás eu comecei um projeto do jeito que eu queria. E hoje, por orientação espiritual, eu voltei a fazer mais ou menos esse movimento. Sendo que com leituras de um livro, comecei a ler os capítulos e comecei a encaminhar para as pessoas. Primeiro eu fiz essa leitura e gravando os capítulos para mim, como estudo. É muito bacana isso, como que as coisas vão se desenrolando. Hoje esses capítulos, que são totalmente amadores, está chegando em muita gente. E está descortinando diversos preconceitos por conta do tema do livro em questão.
Para vocês não ficarem muito curiosos, o livro é Tambores de Angola, de Robson Pinheiro. Muito interessante. Caso vocês queiram, depois passa o WhatsApp que eu mando também para vocês. Então, assim, é um negócio muito legal que vai tomando uma proporção, porque o bem faz bem e contagia. Ele vai numa carga que vai pegando uma proporção e vai fluindo. Só que não sou só eu, graças a Deus, que faço as atitudes de bem. Nós temos aqui, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse rapaz, Ricardo Melo. Ele dá um sonoro muito bom dia, muito bom dia. Quem conhece sabe muito bem disso. Minha amiga Adriele não curte muito isso. Mas é muito bacana, porque, cara, é impossível você não ver o sorriso do cara ao falar um bom dia. É contagiante. Nem para todo mundo, mas é contagiante. Então Ricardo Melo, ele começou a fazer um movimento para ele e começou a tomar proporção. Hoje, as pílulas do Evangelho atingem diversos países e ele vai fazendo esse tipo de atitude pura e simplesmente para espalhar amor. Vocês conhecem esse casal aqui? Eles se intitulam como caçadores de bons exemplos. Quem já ouviu falar, levanta a mão aí, por favor. Legal. Tem vezes que ninguém conhece. São poucas ainda que conhecem. Mas que bom que algumas pessoas já têm esse contato. São duas pessoas que eram extremamente bem-sucedidas nas suas empresas, nos seus negócios. E aí, em determinado momento da vida, eles começaram a fazer questionamentos, tipo, pô, mas qual o sentido disso tudo? Eu faço as coisas e eu vejo tanta coisa ruim. Eu tento ajudar, fazer a minha parte, mas eu não vejo bem em lugar nenhum. Você liga no noticiário, é só desespero. Você pega o jornal, é só desgraça. Você conversa no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar, são só notícias ruins. Será que o mundo está perdido? E aí eles decidiram fazer uma coisa muito interessante, que, olha, tem que ter coragem, hein? Eles venderam as coisas todas que eles tinham. Pegaram esse dinheiro para investir em combustível. Mas não era dessa época não, gente. E aí, eles começaram a rodar o Brasil em busca de bons exemplos. Por isso o nome Caçadores de Bons Exemplos. Eles fazem um projeto muito interessante, mas muito complexo. Eles chegam de repente aqui em Macaé e param em algum lugar e perguntam: você conhece alguém que faz uma coisa positiva? Aquela que assim, você fica, caraca, olha que legal que essa pessoa faz. Assim que eles fazem. Eles vão realmente caçando pessoas que são diferenciadas. Se vocês puderem, pesquisem no YouTube, é fascinante. Quer saber o que é o poder do sorriso? Veja esse casal, que é fascinante o como que eles estão conseguindo achar pessoas comuns. Porque às vezes a gente pensa que tem que ser um Chico Xavier, tem que ser um Divaldo Franco, tem que ser Jesus, tem que ser Francisco de Assis para você fazer caridade. Não, gente. É o nosso alcance. E o bacana é que eles começaram a perceber que as notícias boas não vendem, mas existem. E eles começaram a fazer com que as pessoas tivessem acesso a essas notícias boas, essas notícias positivas. E assim as coisas foram fluindo. E assim as pessoas tiveram contato com bons exemplos por conta deles. Só que o grande bacana é que a gente vai vendo um monte de situação e pegando a parte, voltando para a parte da parte de espiritismo, tudo que a gente estuda, existe uma lei de atração e repulsão que funciona da seguinte forma: tudo que eu realmente começo a vibrar, eu crio um campo energético. Se a coisa é positiva, que eu estou pensando, que eu estou vibrando, o que é que vocês acham que eu vou atrair? Acaba sendo muito natural isso, né? E as coisas que eu vou repelir são as coisas negativas. E assim a gente tinha uma amiguinha que estava lá saindo feliz da vida da escola, que tinha feito uma prova que estava bem difícil, mas ela se preparou bastante, ela estudou muito, gabaritou a prova, estava muito feliz. Ela estava irradiando felicidade. E quando ela estava irradiando felicidade,
ela começou a atrair alguns espíritos para ela. Só que espíritos alegres, espíritos felizes, espíritos que estavam em sintonia, porque nós funcionamos como se fosse um rádio, gente. Quando você consegue sintonizar no bem, você atrai bem, começa a ouvir boas músicas. E quando você sintoniza numa outra frequência, as coisas realmente começam a ser um pouco mais densas. Por isso que a gente atrai o que a gente vibra. Depende muito do que a gente faz. Então eu vou colocar aqui agora um vídeo que é muito interessante para a gente entender o que é esse poder do sorriso. Que a gente fica falando, mas eu acho que quando a gente percebe, quando a gente consegue ver, o negócio é muito diferente, tá? Então, vou botar aqui para vocês ouvirem e entenderem um pouquinho mais. É isso, gente. Isso é o poder do sorriso, hein? Fascinante, cara. Eu preferi nem ficar vendo o vídeo. Foi lindo de ver todo mundo sorrindo, porque o cara tava rindo, gargalhando. E foi justo o que aconteceu ali. As pessoas estavam dentro da mesma condição dele, todo mundo carrancudo, esperando, né, para chegar logo em casa, cansado. O cara fez uma palestra fantástica, magnífica sobre o que é a energia do sorriso? Não. Ele só sorriu, gargalhando, e contagiou. E contagia mesmo. Esse é o grande poder que nós temos. E a gente consegue ativar isso no outro, que pode estar meio que dormindo. Depende da gente. Vou colocar aqui também uma mensagem de uma pessoa muito conhecida, né, de todos, que é Madre Teresa. São 3 passagens que ela fala o seguinte: toda vez que você sorrir para alguém, é uma ação de amor, um presente a estas pessoas, uma coisa linda. E não foi lindo fazer isso com todos ali que estavam no metrô, no trem? A gente vê aqui: nunca compreenderemos o quanto o sorriso pode fazer. Vê as crianças quando sorri, a gente está bem estressado e mesmo assim transforma tudo. A paz começa com um sorriso. Nossa, isso é forte, hein? Mas é muito verdade. Quando a gente está bem, a paz é muito mais possível do que quando a gente está naquele tumulto, naquela vibração negativa. Eu vou ler aqui um texto de Meimei, psicografado por Chico Xavier. O título desse texto é O Sorriso. Onde estiveres, seja onde for, não ouvides estender o sorriso, por oferta sublime da própria alma. Ele é o agente que neutraliza o poder do mal e a oração inarticulada que inibe a extensão das trevas. Olha só quanto que isso é importante, hein? Com ele apagarás o fogo da cólera. Não é da raivinha não, gente, da cólera, um negócio bem intenso. Cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Por ele estenderás a plantação da esperança, soerguendo almas caídas na sombra, para que retornem à luz. Em casa é a bênção da paz, na lareira da confiança.
no trabalho é música silenciosa, incentivando a cooperação. No mundo é chamamento de simpatia. Sorrir para a dificuldade é a dificuldade transformar-se-á em socorro de tua vida. Sorrir para a nuvem, e ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será conforto do céu, a fecundar-te os campos do coração. Não te roga o desesperado solução do enigma de sofrimento que lhe persegue o destino. Olha só, gente. Implora-te um sorriso de amor que renove as forças, para que ele prossiga em seu atormentado caminho. E em verdade, se os famintos e os nus te pedem pão e agasalho, esperam de ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e compreensão que lhes acalme chagas ocultas. É o que vemos muito, né, Cristian? Dentro do Pão de Francisco. Não condenes as criaturas que se arrogam aos precipícios da violência e do crime. Oferece-lhes o sorriso generoso da fraternidade, que ajuda incessantemente, e voltar-se-ão renovadas para o roteiro do bem. De imediato, não necessariamente, mas é semeadura. Em algum momento, eles vão ter isso e vai melhorar a sua condição. Sorri, trabalhando e aprendendo, auxiliando e amando sempre. Lembra-te de que o sorriso é o orvalho da caridade e que em cada manhã o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. O sorriso ele é muito poderoso e faz prodígios. Mas se a gente tem essa ferramenta hiperpoderosa nas nossas mãos e não utiliza, a gente deixa de contribuir para o mundo, deixa de contribuir para o nosso próximo, deixa de auxiliar a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A gente olha isso daqui, estamos na casa de Francisco. Ser instrumento da paz é estar atento e utilizar as ferramentas que estão ao nosso redor, ao nosso alcance, para fazer o bem. Então isso tudo é muito relevante. Vou contar uma historinha aqui, que o seu Milcélio, ilustre seu Milcélio, que faz aqui o estudo de terça-feira do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, ele conta que num reino muito longínquo, onde era muito rico, palácio enorme, o rei muito poderoso e amava muito a sua princesa, sua filha, só que a filha, em profunda depressão, não saía do quarto, não fazia nada, não queria comer, muito mal comia uma coisa ou outra só para realmente não vir a desencarnar. E ele tentava toda forma demovê-la daquilo, contratava um que era piadista, o outro que era bobo da corte, o outro que era psicólogo, o outro que era... e nada acontecia. E ele falou para os seus servos: procurem na cidade alguém para ajudar a minha filha. E eles começaram a procurar e viram, como o seu Mistério fala muito, um homem lá de tanguinha, no sol trabalhando, aquele sol escaldante, e sorrindo, feliz da vida, e pulando, e cantando, e tal. E o pessoal: porra, que isso, cara? Você tá chateado? O que tá acontecendo? Por que você tá assim? Você é doido? Sou doido não, tô feliz com a vida. E cantando, de repente ele parava e falava: o sol é a luz do amor, o amor é tudo que eu sou. E começava a cantar de novo, começava a dançar de novo. E aí falava: rapaz, esse cara é o cara que eu vou pegar. Pegaram ele, né? Falaram: pô, você tem como me ajudar e tudo? E lá, vambora. E aí foi, levou ele lá, e de repente chegaram e falaram o seguinte: olha, não quero que você faça nada, só seja você. Abriram a porta, deixaram ele lá junto com a princesa, e daqui a pouco ouviram, né, que estava lá o rapaz cantando e cantarolando. Daqui a pouco começaram a ouvir uma outra voz. Eu: opa, o que é isso? E quando abriram a porta, estava lá a princesa também cantando, feliz da vida, e pulando, e os dois olhavam e falavam: o sol é a luz do amor, o amor é tudo que eu sou. O sorriso daquele rapaz, a alegria daquele rapaz, o amor que ele tinha pela vida, contagiou. Não tinha
psicólogo, não tinha bobo da corte, não tinha nada. Tinha o amor, tinha a energia que irradiava, que realmente perpassava, transpassava e contagiava. Então, eu vou pedir para que todos agora levantem, que a gente só vai fazer uma última coisa, falando sobre uma realidade de uma criança. Uma criança que estava brincando lá com uma outra e estava debaixo da mesa e implicando com as pessoas e pegando no dedinho de uma, de outra. O ambiente estava muito agradável, muito feliz. E de repente veio uma pessoa e ajoelhou perto dessa mesa. Uma outra cutucou assim, ó, vai lá, ó, mexe com ela. E aí mexeu com ela. Aí você tem que sorrir. Só que ela não sorriu. Estava chorando copiosamente. E de repente a criança parou, olhou assim para ela e falou: eu posso te dar um pouco da minha alegria? A mulher olhou para ela, chorando bastante, e falou: pode. E de repente a criança pegou e fez assim do coração e emanou para ela. Como por encanto, gente, aquela mulher começou a parar de chorar e sentiu um grande amor envolvendo-a. E através disso, ela melhorou o seu estado. Vocês conhecem alguma pessoa que de repente precisam dessa energia do amor? Dessa energia do sorriso? Quem conhece aí, por favor, levanta a mão. Então, nesse momento, eu vou pedir para que todo mundo feche seus olhos e levante as mãos, irradiando para essas pessoas. Porque essas pessoas, nesse momento, certamente receberão essa energia. Podem ser familiares, podem ser as pessoas das ruas, podem ser os doentes dos hospitais, podem ser até mesmo as pessoas que a gente nem conhece, que estão distantes. Mas irradiem esse amor enquanto eu vou ler uma mensagem. Visualizem essas pessoas e vibrem o amor que vocês têm. Sorria com a leveza de uma pluma, e todas as dores se acalmarão. Acredite em seu poder de abrandar as tempestades. A caridade maior é primeiro consigo mesmo. Agradeça as oportunidades e sorria. Às vezes esquecemos de como sorrir. Nesse momento, feche os seus olhos e sinta a luz divina dentro de você. Solte-se, seja leve. A vida é simples quando se tem um sorriso no rosto. Distribua sua alegria onde estiver. Deus sorri para a gente através de toda a sua criação. Pare, observe os pássaros, o sol, as plantas, tudo o que nos cerca. É preciso ter olhos de ver. Trabalhe a beleza do seu olhar. Tudo sorri. É só se permitir envolver-se e contagiar-se. Muita luz a todos. Muito obrigado.